Muito bem, vamos lá. Como nós falamos, nós vamos ser breve nas respostas, porque deve ter várias perguntas aí. Até nós achamos que ia ter tanta pergunta assim, né? Dá para contar quantas tem? Tem várias, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ou 12, acho que tu passou duas. Pode ser. Vamos lá para a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é: quando podemos saber que é Deus falando? Quando nós prestarmos atenção. Deus se manifesta nas mínimas coisas. Deus se manifesta para nós através do semelhante. Através de uma mensagem que está no caro lá, Centro Espírita Libertação, e eu estou com ideação suicida. E eu venho buscar o centro. Eu venho buscar informação e mudo de conceito. Deus fala para nós de várias formas. No abraço de uma pessoa querida. No silêncio antes de uma briga. Estou evitando isso. Deus está te intuindo para você não fazer isso. Deus fala com nós todo momento. Às vezes nós não prestamos atenção. Por isso que a gente vai bater na mesma tecla várias vezes essa noite. Estudar o mundo espiritual. Estudar a espiritualidade. Faz com que a gente compreenda melhor tudo o que nos acontece, por que nos acontece. Tudo. Nesse planeta de expiação e prova. Então Deus está sempre falando com nós. Sempre, cada respiração. Deus está em mim, está em vocês. Está no ar, está nas coisas materiais. E está em todo lugar. Ele é um ser, não é um ser imaterial. Ele é alguma coisa diferente que nós nem sabemos. E ele não está só no planetinha Terra. Ele está no universo, que é infinito. Para frente e infinito para trás. Infinito. Então Deus sempre está falando para nós se nós prestarmos atenção. A gente conversa com um amigo e a gente está com alguma coisa, alguma dificuldade, a gente não conta para essa pessoa. Um estranho também. E a pessoa começa a falar algumas coisas e diz: nossa, está aí a minha resposta. Se a gente prestar atenção. Deus fala com nós constantemente. 24 horas por dia. Vamos lá para a segunda pergunta. Tem alguém colocando pedras em meu caminho? Acho que é uma pergunta. Tem alguém colocando pedras em meu caminho? Alguém que quer me prejudicar? Essa questão é bem interessante, porque aqui a gente pode até falar assim que vai muito por questão de sintonia. Se eu mesmo estou pensando que alguém está me prejudicando, aí realmente está. Mas na verdade, aí vem o questionamento: será que é a outra pessoa que está me prejudicando? Ou eu mesma? Né? Então, muitas vezes pensamos que é alguém que está nos prejudicando, como aqui, pedras no meu caminho, colocando empecilhos na minha caminhada. Mas como é que eu estou? Eu permito que isso aconteça. Né? Então, eu estou dando abertura, entrando na mesma vibração para poder ter estas pedras. Então, eu acabo acusando alguém, né? A gente sempre quer achar um culpado, que as coisas não estão caminhando como eu gostaria por motivo que alguém está colocando um empecilho. Então precisamos cuidar o que nós pensamos, né? O que nós estamos atraindo. Aqui é questão de pensamento e de sintonia. Um dos exemplos, né? E se a gente, só para complementar, se a gente acreditar que alguém está enviando energia negativa e tudo que nos acontece, a gente frisar isso, é mais fácil a gente receber. E uma dica, né? Quando estamos pensando, trocar a nossa vibração de pensamento, olhar quais são as nossas buscas, né? E se está acontecendo que a gente vê que tem esses empecilhos, essas pedras, como aqui foi colocado, usá-las para o nosso bem. Olhar elas de uma forma diferente, né? Aquela situação desafiadora para o meu crescimento. Difícil, mas não é impossível, a gente consegue. Então, quando nós começamos também a mudar a forma da percepção das dificuldades, das situações, tudo flui, muda, né? Então, mudar o nosso olhar, usar estas pedras como uma forma de crescimento interior também. Vamos lá?
Minha pergunta: vai fazer 60 dias que meu filho partiu. Será que ele está bem? Encontrou a luz? E que eu quero tudo de bom para ele. Era muito bom. Nada muda com a morte. Nada muda. Nós mudamos de plano, um mais grosseiro para um mais sutil, onde os ouvidos, a visão, o tato, tudo isso fica mais aguçado. E ninguém está desprovido de ajuda. Então, quando a morte chegar para nós, para um ente querido, essa pessoa vai estar acolhida sempre. E se essa pessoa tinha um equilíbrio aqui, ela fazia o bem. Ela não tem como não estar bem. Não tem. Pode estar, sim, temporariamente um pouco perturbada, porque é um outro lugar. Ela não vai voltar para a casa dela, para esses amigos que ela tinha, para essa família. Ela vai reencontrar velhos amigos e um ambiente diferente. Ela vai precisar se acostumar, como nós. Trocamos de cidade, de casa ou de emprego. Precisamos nos reconstruir aquele momento. Mas está amparada, sempre amparada. Só um pouquinho dá tempo. Um espírito desencarnado continua se aperfeiçoando na pátria espiritual com o intuito de se depurar e preparar-se para uma nova existência? Sim. Tem mais pergunta ainda? Não, dessa não. Sim. O mundo espiritual também. Ele continua sempre aprendendo, estudando. Mas aqui, no mundo físico nós ganhamos um corpo, né? Onde a gente tem o véu do esquecimento temporário. Então a gente pode andar junto com pessoas que talvez a gente teve dificuldades de entendimento no passado. Com esse véu do esquecimento a gente reconstrói amor, fraternidade. Né? Então, no mundo espiritual também continuamos progredindo. Quando a gente renasce no corpo, a gente mora temporariamente no mundo espiritual. Quando a gente mora aqui, a gente renasce na verdadeira pátria. Em todo lugar. Só que aqui, o teste é aqui. E aí vai a dica, nós não estamos aqui a passeio. Zona de conforto já era para nós, tá? Para mim, para a espírita já era. Nós estamos aqui para fazer alguma coisa, fazer um movimento, mudar nossos conceitos, seguir o Evangelho. Deixar nossos vícios para buscar virtudes. Tudo uma vez só não vai dar, mas estamos aqui para fazer isso. Então, mas no mundo espiritual tem escolas, tem bibliotecas, é idêntico aqui. Aqui é uma cópia do mundo espiritual, uma cópia imperfeita. Lá é muito mais organizado. Colônias espirituais, claro. Outra para nós não perder tempo. Quem vai nos receber quando nós partirmos depois da nossa morte? Essa eu deixo para ti. Para mim? Claro. Eu ia até deixar para ti, então. Bom, tu vai me corrigir, né? Não vou te corrigir. Geralmente, quem vem nos receber são os nossos familiares, que já partiram. Geralmente são eles. Né? Num primeiro momento. Num primeiro momento. E depois também tem o nosso guia, né? Aquele que nos acompanha na nossa encarnação aqui. É isso aí. Dependendo de como a gente vai para o mundo espiritual. O que a gente fez aqui? Espera. Tem outra pergunta. Tá apressado? Agora sim, só um pouquinho. Para onde vamos depois da morte? Por favor. Para onde vamos depois da morte, Tatiana? É para me responder? É? Pensei que tu ia responder. Bom, depois da morte, a gente vai, claro, para o mundo espiritual. No caso, vai depender muito de como nós aqui vivenciamos. Né? Como é que foi a nossa existência aqui? Nós trabalhamos mais com amor, buscando nos transformar, buscando mais o bem, ou nós buscamos mais intrigas, duelo? Como é que foi a nossa existência aqui? Né? Então, como nós nos afinizávamos aqui em pensamento, as buscas, nós vamos depois da morte. É isso aí, nós vamos se reunir por sintonia. Nós vamos criar lugares por sintonia. Geograficamente não tem em cima e embaixo. A gente costuma dizer, foi para cima, isso não tem, tá? Geograficamente não. Estudando a gente entende melhor isso. Tem lugares criados por espíritos que se afinizam. Se nós temos a mesma sintonia, provavelmente a gente fique junto. Mas se a gente não tem a mesma sintonia, a mesma busca, ou mesmo
o mesmo bem que a gente fez aqui, ou o mesmo mal que a gente fez aqui. Isso vai pesar. Nosso perispírito, que é o corpo espiritual, vai ter uma densidade maior ou menor. Nós vamos estar em regiões mais densas ou mais suaves. Leiam o nosso lar. Não assistem só o filme. Leiam os livros. Tenham o hábito de ler. Daí a gente vai entender melhor isso. Então, a gente vai para regiões que nós criamos, segundo o nosso peso específico. Que daí não vamos entrar nesse, senão a gente vai demorar 2 horas para falar sobre isso. Todas as perguntas, elas são bem amplas em explicações. Por isso que o estudo, ele é fundamental para poder compreendê-las, tá? E essa questão também, para onde que vamos depois da morte, com o estudo ela vai clareando cada vez mais. Podemos ficar presos aqui na crosta também, tá? Então, tem várias formas da gente poder compreender e explicar. Então, a gente meio que abrangeu um pouquinho, né? Bem sucinto, que nem dizia um amigo meu. Não sabia o que era sucinto, daí descobri o que é sucinto. Essa que eu vou ler em 2 momentos. Quando alguém morre, costuma-se dizer que a pessoa vai se encontrar com os familiares. Como isso é possível se não temos apenas uma vida na Terra, se reencarnamos em vários corpos? Muito bem. Nós vamos adquirindo, a gente vai conhecendo novas pessoas ou espíritos, né? Consanguíneos ou amigos, nas nossas várias reencarnações. Alguns estão encarnados, alguns não estão. E esses, deixa eu ver aqui, só porque é bem compreensiva essa pergunta aqui. Como isso é possível se não temos apenas uma vida na Terra, se reencarnamos em vários corpos? Nós temos uma vida espiritual com vários corpos, só que provavelmente, André Luiz diz que nós temos nossa encarnação, nós que somos espírito mediano, em torno de 50 anos no mundo espiritual, tá? Alguns demoram mais, alguns demoram menos. Quanto ao espírito mais evoluído moralmente, ele pode ficar até 300 anos no nosso tempo no mundo espiritual. Mas esses 50 anos, provavelmente os nossos entes queridos, pais, tios, irmãos, esposa, provavelmente ainda estão no mundo espiritual que antecederam a nossa morte, porque estão dentro dos 50 anos. Então, provavelmente, são eles que vão nos receber. Tá? E aí entra uma pergunta que tem lá no Livro dos Espíritos que não vamos responder aqui porque é muito comprido. Eu tive várias reencarnações, eu tive 10 pais, 10 mães, 10 mulheres, 10... Como é que foi? Só estudando isso, gente. Não vamos entrar nisso aí porque daí nós não vamos terminar a conversa hoje de noite. Não. Temos que estudar. Mas essa aí é mais ou menos assim. A outra pergunta que tem atrás seguindo. Os animais estão no mesmo plano espiritual que as pessoas? Existem planos espirituais específicos para os animais. Existem animais, Chico Xavier relata que um animal de estimação, cãozinho, gato, ele pode ficar até 4 anos ainda em espírito, como é minúsculo, junto de nós. Eu tive uma experiência, ano passado, eu estava trabalhando, eu tinha uma cadelinha pequenininha, ela viveu 10 anos, e era branquinha, o nome dela porque ela era branquinha. E ela morreu em 2024. E eu vi ela algumas vezes embaixo da parede, junto comigo. Então é possível estar perto de nós, é possível. Mas eles têm colônias para... O animal morre e logo reencarna, tá? E tem espíritos que cuidam disso. É um assunto bem delicado, bem profundo, que não tem como nós aprofundar muito nessa noite, né? Mas são espíritos também, tá? Com E minúsculo, tá? Em evolução. Tem que estudar. O que fazer para ter mais pessoas do bem? Essa pergunta é fantástica. O que fazer? Ser do bem. Eu ser do bem. A Tatiana ser do bem. O que é ser do bem? Desejar o bem, tentar entender as pessoas, diminuir as brigas, parar de falar bobagem, fazer mais oração, fazer ação no bem. Mas o outro, a gente sempre se preocupa com o outro. É fácil, é só nós fazer a nossa parte. Só nós fazer a nossa parte. E também a parte do outro, se a gente puder. Quem trabalha no centro espírita sabe o que eu estou falando. Tem que fazer a parte da pessoa e mais um pouquinho, porque senão o centro não abre. Então é necessário fazer a nossa parte. Sorrir. Hoje eu estou assim, estou assado. Vou igual. Está quente, não importa. Sorria.
Então, poucas pessoas que amam o inverno, vai chegar o inverno. E quem não gosta vai amar o inverno também. Faz parte. Então, mais pessoas, ser do bem, nós sermos do bem. Ser do bem é uma pessoa que está sempre pronta para servir, não para apontar, pronta para abraçar, não para empurrar, não quero mais falar contigo. Nós precisamos ser pessoas assim, a partir de nós. Como proceder diante de uma pessoa que está claro que tem inveja da gente? Vai para aquela terceira questão que a gente falou, né? Sobre as pedras, né? Isso vale também em questão de sintonia. Como proceder? Através da oração, emitindo oração para essa pessoa. É a melhor forma de poder auxiliar ela, no caso, né, e você se proteger. Então, a oração é o que vai trazer, assim, a proteção para todos nós, em qualquer situação, né? Aqui foi colocado como a inveja, mas o melhor procedimento que a gente tem diante de tudo isso é não entrar nessa mesma vibração, nessa mesma frequência, porque daí a gente vai se igualar, fazer a oração e se manter em pensamentos positivos. E aí vai também a questão da conduta diária, né? Você também é desta forma, busca criar esses conflitos de inveja ou não, né? Então a gente precisa também se avaliar se eu também não sou um que proporciona essa situação de inveja, porque muitas vezes não é nem a pessoa que tem a inveja, somos nós mesmos. Então cabe também a gente fazer essa avaliação de nós, como está a minha conduta, né? E perdoar. Perdão. O segredo é perdoar, gente. Um esclarecimento um pouco como é as cidades espirituais. São maravilhosas. Hoje é tarde de despertar, eu quero ir para lá. Estou quase cansado daqui. Estou falando sério. Falei ou não falei, Tatiana? Falando sério, antes de vir para o centro. Estou quase cansado daqui. São maravilhosas. A gente vê relatos no nosso lar, que é uma cidade no umbral, linda, num umbral leve, menos denso, né? Onde espíritos lá, que possam habitar lá, tem que ter um grau, tem que ter um pouquinho de merecimento, ou alguém lá dentro precisa alguém buscar para ajudar, né? Eu acredito que o mundo espiritual, a nossa verdadeira morada, deve ser um lugar muito lindo. Eu não me lembro do mundo espiritual, mas quando eu lembro de alguns sonhos, eu vejo que o mundo espiritual é maravilhoso. Quando a gente está aqui pela lei de conservação, temos medo de voltar. E é mais fácil morrer do que renascer, gente. Essa é a grande verdade. E não é fácil, eu também não quero morrer no corpo. Mas acontece que o mundo espiritual, ele é muito mais perfeito do que aqui. Lá tudo é o pensamento. Eu não preciso pegar a mão para pegar esse livro. Eu penso no livro e eu tenho vontade de ler esse livro. Ele vai se abrir. O pensamento e a vontade é o que as mãos são para nós aqui. Em lugares mais elevados, né? Em lugares mais densos é um pouco mais complicado. Mas lá também tem Deus. Lá também tem Deus. O que às vezes falta é Deus em nós. Só isso. Não falta em nós, está em nós. Só nós querer acender essa luz. Jesus disse isso, que brilha para essa luz. Que luz que é essa? Deus. Deus colocou uma assinatura em nós, gente. Ele disse, é meu, é meu, é meu, é meu. Que brilhe a vossa luz. Está em nós o bem. Só que nós vamos ter que pregar ele, né? Quando vocês chegaram aqui na escola, o Carlos nos disse que viu o irmão Davi. Você sabe por que ele estava aqui? Não seguiu? Ficou ligado à escola? Irmão Davi. Eu não estava aqui. O irmão Davi está aqui presente hoje também. Tem alguém enxergando, vê? O irmão Davi estava, essa mesa estava aqui. Existia um espírito de calça remangada, de tergal, eu chamo assim, uma barriguinha com as mãos para trás, caminhando de um lado para o outro, não era agressivo, mas estava triste. Eu percebi, e a minha irmã percebeu também. Nós não falamos nada. Nós não conhecemos o irmão Davi em vida. Saímos aqui, ela pediu, tu viu alguma coisa? Eu vi um cara assim, ela disse, eu vi o mesmo cara. Vamos investigar.
Para encurtar bem a história, nós chegamos depois, começamos a falar, e alguém disse, é o cara que eu estudei aqui. Das pessoas disseram, duas disseram, não, é o irmão Davi. Ele acreditava, porque ele deu aula nessa sala aqui. Ele morou nesse colégio aqui, ele viveu nesse colégio aqui. Ele não estava, ele morreu, ele continuou fazendo o que ele fazia em vida. O que muitos familiares nossos fazem. Continuam em casa, querendo falar com nós. E não, a gente não fala com eles, a gente não enxerga eles. Daí eles se deprimem, depois é outra história. Daí nós conversamos com ele entendeu. Hoje é um trabalhador do corpo mediúnico do Libertação. A primeira psicografia, ele disse no final, estou escrevendo, Antônio me ajuda. Não sei fazer isso ainda, mas vou aprender. E isso significa que no mundo espiritual não tem religião, tem espírito, não tem religião. Aqui tem espírito, católico, protestante, evangélico e assim vai, tudo rótulo. Por isso que nós frisamos uma coisa aqui no Libertação, espiritualidade. No mundo espiritual tem espiritualidade, tem espírito. Vou parar por aí porque a história é comprida, né? Pois é. Próximos capítulos. Se estiver errada, me perdoem a leitura, tá? Quando desencarnamos, quem vem ao nosso encontro primeiro? Aí vem a ver com aquela questão também, né? Que a gente tinha anteriormente, que eu não lembro qual foi o número da questão, da pergunta, mas geralmente são os nossos familiares, aqueles que a gente tem mais afim. Aí agora você complementa. Então, uma gracinha hoje. Quando tem uma pessoa que está prestes a desencarnar, morrer, eu gosto de usar esse termo porque morre o corpo, desencarnar é outra história que gosto de falar nos estudos, porque tem que se falar muita coisa sobre desencarnar. Morrer é uma coisa, desencarnar, se desligar do corpo é outra história. Muitas pessoas que estão à beira da morte, já moribundo, há um tempo, e não tem mais, o corpo já não reage, os médicos já deixaram assim a família avisada, eles têm aquela visão às vezes, eu estou vendo fulano, estou vendo meu avô, meu pai, minha mãe, eles já estão ali preparando ele para deixar o corpo. Tá? Eles já estão naquele ambiente preparando. Quando um familiar da gente não esquenta mais mãos, nada esquenta as mãos, nada esquenta os pés, já a equipe espiritual está desligando o corpo espiritual do corpo material. Tá? Então, quem vem receber primeiro? Aqueles que a gente ama. Só que daí a gente vai fazer uma observação. O que eu amo na vida? Quem eu amo na vida? As pessoas que me bajulam ou as pessoas que me amam de verdade? Como é que está a minha relação? Né? Às vezes, eu conheço pessoas, gente, que não vai ter 6 pessoas para carregar o caixão, não vai ter 6 amigos. Conheço gente que não vai ter 6 amigos para carregar o caixão. De tanto complicada que essa vida foi dessa pessoa. Quem é que vai receber essa pessoa no mundo espiritual? Vai ter o anjo? Claro que vai ter. Mas ele vai enxergar. Se aquele enxergava ódio, discórdia, se ele semeava isso, briga, o que ele vai enxergar? Né? Então, para resumir, todos nós vamos morrer como vivemos. Aí fica a pergunta, como você está vivendo? Estamos aqui para servir? Ou queremos que as pessoas nos sirvam? Estamos aqui para querer dinheiro, poder, para mostrar para os outros que eu sou o cara. Eu quero aprender Espiritismo para ensinar, não para viver. Para isso, nada. Então, vamos morrer como vivemos. E como nós estamos vivendo? Se pergunte você. Está fazendo todo esforço para ter paz na tua família, na tua vida? Porque se eu tenho conflito com alguém, esse conflito, ou alguém tem comigo, esse conflito não está só na pessoa, está em mim também. Eu gosto daquela frase que Jesus pede para Pedro. O apóstolo Pedro, aquele que coordenou a Casa do Caminho. Pedro,
apacenta minhas ovelhas. E hoje a espiritualidade pede para nós que estamos aqui, trabalhadores, frequentadores, cristãos, apacenta o teu coração, apacenta as ovelhas. Então nós vamos entrar no mundo espiritual com paz ou sem ela. É a escolha nossa. E vamos entrar sozinhos. Então nós temos que se preparar. O Evangelho ajuda bastante, a oração ajuda bastante. Vamos se preparar. Vamos viver mais felizes. Como eu vou viver mais feliz? Fazendo a felicidade dos outros, não sendo sumiço, mas não gerando conflito. Vamos pensar nisso. Né, Tatiana? É isso aí. A gente quer agradecer muito a todos que estão aqui. Respostas um pouco mais simples e resumidas, mas fica o convite para poder estudar e conhecer mais o mundo espiritual que nos rodeia, o que acontece na nossa caminhada, os motivos pelos quais nós passamos, que muitas vezes a gente acredita que seja uma desgraça, mas não é. A gente precisa mudar o nosso foco, a nossa forma de olhar a nossa caminhada. Não teremos mais dias que serão sem luta, será tudo perfeito. Não, nós teremos, mas nós conseguiremos ter mais compreensão sobre cada situação que nos acontece. É isso que o Espiritismo nos traz. Essa compreensão e esse consolo, para a gente poder continuar a nossa caminhada. Então, nossa gratidão imensa por essa noite. E fica o convite. Se querem que um dia a gente faça de novo, abril, maio, em junho, se 10 pessoas perguntar para a Dayana, em junho nós vamos fazer mais uma pergunta e resposta. Mas pelo menos 10, né? A Dayana. Vamos encerrar? Vamos fazer nossa prece então? Senhor, Pai Celestial, Jesus, Mestre, que trouxe o amor. Amigos da espiritualidade desta noite, derrama o bálsamo que consola, que conforta, que alivia, para todos nós, porque somos ainda pedintes, porque ainda somos escravos de vícios e necessitamos dessa força que todos nós possamos receber nesta noite, uma luz na consciência, uma luz nos sentimentos, uma luz que acalma, uma luz que mostra a direção, uma luz que clareia para onde devemos seguir, o que devemos fazer, como proceder nas nossas decisões. Abençoa, Senhor, nesta noite, a todos nós. Lembrando da Páscoa, lá da época de Jesus. Lembremos-nos da libertação do Egito. Vamos nos libertar, pouco a pouco, de pequenas mazelas. Vamos nos libertar do apego exagerado às coisas materiais, sejam quais forem. Vamos nos libertar do pessimismo. Vamos nos libertar da dor que carregamos por alguém que partiu, porque sabemos que continua vivo. Vamos nos ajudar, pensando, sentindo, emitindo ondas luminosas, mesmo que alguém ou alguns não o façam. Esses necessitam do amor, da outra face, do outro lado da moeda. Que essa noite todos nós possamos voltar para casa mais persistentes
no Evangelho, na transformação que precisamos ter, todos nós, nos equívocos que cometemos ainda. Mas agradecemos imensamente a doutrina dos Espíritos por nos esclarecer e nos ajudar, mas queremos viver tudo isso intensamente. Que esse amor paire em cada um de nós. Que essa paz viva nos nossos pensamentos todos os dias. E que nossos guias possam nos instruir e intuir no sono, no sonho, em todos os momentos. Encerramos com alegria. Que assim seja.